Bom dia, turma. Bom ver você aqui. Obrigado você que nos visita também pela sua presença. Deus te abençoe. Como o pastor Edgar falou, se você ainda não tem uma igreja, que Deus fale ao seu coração, né, para você ficar com a gente aqui, fazer parte dessa família. Eu já estou aqui, faz a conta aí, deixa eu ver, 89, faz aí para mim. Hã? É, um tempinho já, né? Mas olha só, como o pastor Edgar também lembrou, nós estivemos ontem aqui, todo último sábado do mês, nós temos um encontro da mocidade dos jovens aqui, os pequenos grupos se reúnem todos aqui no último sábado, e ontem nós tivemos ainda um intercâmbio com outras duas igrejas, né? A igreja lá de Santos, da Ponta da Praia, e o pessoal aqui da Igreja da Fé, aqui pertinho da gente. E olha, quando eu contei, e a gente sempre escapa um ou outro, né? Nós estávamos em 87 jovens aqui ontem, graças a Deus, né? E nós já anunciamos, inclusive, o acampamento do carnaval para essa turma toda. O pessoal ficou animado, né? E a gente quer realmente, né? Quer aglomerar, né? Não quer? O povo quer aglomerar. Então, que Deus abençoe daqui a 6 meses. O carnaval é em março, tá, gente? Então, nós só temos que planejar, né? Então, ore por isso. Logo, logo a gente vai começar a fazer umas campanhas aí. Você vai ser convocado a ajudar com almoço e outras coisas mais aí. Tá bom? E, enfim. Mas é bom sempre a gente ter essa galera querendo buscar Deus. Que é o caso desse personagem de hoje. O gente como a gente de hoje é o rei Asa. É um rei. Né? Numa sucessão aí de reis, num período, pode projetar para a gente aí, num período onde o reino de Israel estava dividido. O que aconteceu? Das 12 tribos, 10 foram com o cidadão, arrebanhou um grupo bom, né? 10 foi para um lado, para o norte, com Jeroboão, e 2, Judá e Benjamim, ficaram no sul, com Roboão. E esse personagem de hoje, o rei Asa, ele era filho de Abias, que era filho desse Roboão, que era filho de Salomão, filho de Davi. Então você percebe aí que Davi era tataravô do Asa. Certo? E, dentre todos os reis, Asa foi um dos poucos que buscou o Senhor. E foi um jovem revolucionário, porque ele teve que bater de frente com o status quo da época, de gente idólatra da família, gente que deixou Deus de lado, começou a cultuar outros deuses, né, buscar benefícios humanos, assim, por causa da corrupção que havia. O povo já cambaleava, vindo daquele período ruim, né, de gente que já estava se afastando de Deus e não havia quem ensinasse, não havia rei. Mas, enfim, Asa vai lutar contra tudo isso. Ele vai chegar nesse cenário com coragem de retomar aquela época onde seu tataravô, Davi, né, reinou e buscou a Deus. Então nós vamos olhar, na verdade são 3 capítulos aqui no livro, né, das crônicas, segundo o livro das crônicas, o capítulo 14, o 15 e o 16 falam, né, da ascensão aí do rei Asa e do seu reinado. E mais especificamente no 14 e no 15 nós vamos perceber 3 atitudes do rei Asa que nós devemos imitar na nossa vida, princípios para nós. E depois vamos ver no 16 aquilo que nós não devemos imitar, porque, afinal de contas, apesar de ser quem foi, um homem aprovado por Deus, o texto vai dizer que Asa tinha um coração íntegro, ele também era gente como a gente. Asa não era perfeito sem pecado, era um pecador. Então nós temos muito que aprender com ele, inclusive nos seus defeitos, né, nas suas mancadas, tá bom? Então eu quero olhar com vocês o capítulo 15, mais especificamente, mas também trazendo alguns flashes do capítulo 14, e é bom lembrar que já no começo do capítulo 14, se você voltar um pouquinho ali, no versículo 1, você vai ver que Asa então começa a reinar no lugar do seu pai, que morre, né, Abias, e naqueles dias de Asa, o texto vai dizer no verso 1 que a terra esteve em paz por 10 anos. Isso tem um motivo, né? Olha o versículo 2.
Asa fez o que era bom e reto diante do Senhor, seu Deus. Então aqui está um versículo que resume bem a vida de Asa. Isso não significa que ele não deu mancada. Mas na linha geral, olhando, né, para a linha da vida de Asa, você tem esse resumo excelente de um homem que foi bom e reto diante do Senhor. Até por isso também um reinado com muita paz durante muito tempo. No próprio capítulo 14, você vai ver que Deus permite, né, uma guerra. Permite que o rei etíope venha contra Asa. Asa tinha 580 mil homens bem treinados, guerreiros, mas acontece que os etíopes vêm contra eles com 1 milhão. E ainda gente com carro, que eles nem tinham isso. E Deus, se você olhar depois com mais calma no capítulo 14, vai perceber que Asa, ele se humilha diante do Senhor. Ele diz: Senhor, o Senhor é o Deus que ajuda tanto os grandes quanto os pequenos. Nós somos pequenos, precisamos do teu favor, nos ajude. E Deus então dá a vitória de maneira extraordinária, como Deus, né, fazia. Vocês podem ler em vários relatos do Antigo Testamento, de forma que eles nem precisaram mexer, né, com nada assim, não precisaram fazer nada. Deus aterrorizou os inimigos, o que eles precisaram fazer foi apenas ir atrás dos inimigos aterrorizados para passar a espada neles. E caíram quase todos. Muito bem, tiveram essa vitória. E aí entramos então nesse capítulo 15. Diante desse cenário de vitória, de Deus abençoando, a primeira atitude que nós vamos ver aqui, que precisamos imitar na vida, ou a partir da vida do rei Asa, é que ele recebe bem a palavra, quando ela vem até ele. Então, essa atitude de receber a palavra é uma virtude de todo aquele que teme ao Senhor. Precisa ter também. E acontece o seguinte, lendo aí, eu estou projetando o capítulo 15, tá? Você pode ler na sua versão aí também. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Ouve-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Esse versículo ele é central aqui nessa história. E esse princípio, ele extrapola essas linhas do Antigo Testamento e ele chega até nós hoje como uma grande verdade de Deus. Porque esse é o nosso Deus, o caráter dele não muda. E ele está dizendo o quê? Enquanto vocês buscarem o Senhor, ele será com vocês e se deixará achar. Mas, quando vocês deixarem o Senhor, ele também vai deixar vocês. Sabe por quê? Porque Deus não é cúmplice de pecadores. Essa ideia de que eu sou filho de Deus e Deus está comigo em todo lugar e tal, cuidado com isso. Porque no momento em que você decide andar no rumo do seu coração enganoso, seguindo, né, o seu coração, Deus não vai endossar as suas ações, os seus pensamentos. Ele não vai consertar estragos de quem não quer se arrepender. Deus não é cúmplice de pecadores. Por isso esse princípio prevalece para nós e você deve atentar bem para ele. Deus estará com você se você o buscar. Ele vai se deixar achar. Mas se você o deixar, ele te deixará. E aí o profeta, trazendo essa palavra, ele vai contar um pouquinho do histórico, né? Vai fazer Asa relembrar um pouquinho do passado recente. Israel esteve por muito tempo, verso 3, sem o verdadeiro Deus. Olha que tragédia. Sem sacerdote que o ensinasse e sem a lei. Então, provavelmente ele está fazendo referência a esse tempo dos juízes, né, que nós já estudamos aqui. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Olha aí o princípio de novo. Está longe de Deus, negligenciando o sacerdócio, esquecendo da lei, Deus estará longe. Na verdade, Deus está perto, mas ele não vai estar agindo. Ele não vai se deixar achar. Mas quando você o busca de todo o coração,
então ele se deixa encontrar. Ele é por você achado. Naqueles tempos, verso 5, não havia paz. Outra consequência trágica de não buscar o Senhor, não o encontrar. A perda da paz. Não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam. Olha só, o contrário da paz aí, né? Essa tormenta, um brigando com o outro, e isso permitido, né, pelo próprio Deus, pois Deus conturbou com toda a sorte de angústia, exatamente para alertar. Deus permite essas coisas para nos fazer abrir os olhos. Olha, gente, preste atenção. Eu vou trazer a disciplina aqui. Vou permitir que a paz se vá para vocês perceberem o quão longe vocês estão de mim. Porque se você está longe de Deus e continua, né, desfrutando de tudo que é bom, de paz, aí que você vai achar que, né, não precisa de Deus mesmo. Então Deus permite certas situações que é para você se lembrar. Deus existe. Eu fui chamado por Ele. Eu não posso ficar brincando com isso. O meu pai me quer de volta. Está me chamando. E Ele está mostrando para mim, muitas vezes, de uma forma dolorida, que eu preciso voltar. Que eu não posso brincar com o nome dele aí fora, não. Muito bem. E ele termina com uma palavra de esperança. E isso é maravilhoso também no caráter de Deus, né? Porque ele dá toda essa bronca, conta esse histórico, coloca essa condicional, mas ele termina dizendo assim, com esperança: sede fortes, não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Isso é fantástico, porque isso combina esses dois textos, linkando com a própria Escritura. Quando o versículo 2 aponta para essa condicional, se vocês buscarem, ele se deixará achar, porém se o deixarem, vos deixará. O profeta Jeremias falou algo nesse sentido também. Buscar-me-eis, né? O Senhor mesmo falando por boca do profeta, e me achareis quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Está aí o princípio. Esse é o mesmo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E nesse sentido da recompensa para aqueles que o buscam, para aqueles que não desfalecem, o autor de Hebreus também nos lembra que sem fé é impossível agradar a Deus, pois Deus, né, quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe. Olha essa questão de buscar e encontrar, né? Às vezes o pecado nos afastou, nos cegou de tal forma que a gente parece até pensar que Deus não existe. Porque cadê o Senhor? Eu não estou mais sentindo. Mas aquele que tem fé e o busca, precisa acreditar que Ele está ali. Ele existe. E mais do que isso, que Ele recompensa, ou conforme outras versões, é galardoador daqueles que o buscam. De novo, né? O que eu preciso para receber a recompensa? Buscá-lo. Crer com fé que Ele existe, buscá-lo com essa fé, e Ele vai recompensar. Você tem experimentado isso? Asa estava nesse momento experimentando isso. Mesmo assim, a palavra que ele recebe aqui, que ele precisa crer e obedecer, e o receber a palavra nesse sentido não só de ouvir, mas atender aquilo que ouviu, obedecer, né? Dar ouvidos nesse sentido de se inclinar a ela, de aceitar essa palavra na sua vida. Quantas vezes você já recebeu a palavra do Senhor? Esse momento você está recebendo a palavra do Senhor. Deus usa quem Ele quiser, na circunstância que Ele quiser, para fazer valer a sua palavra. Às vezes você está no trabalho, você recebe a palavra de Deus lá, em casa, quantas vezes? No seu devocional pessoal, você liga o rádio, na televisão. Hoje em dia nós temos várias maneiras, né? Mas o fato é que a palavra de Deus está, graças a Deus, no nosso país, livremente sendo proclamada. E mesmo nesses países perseguidos, Deus fala. Sabia? Deus fala de uma maneira toda especial.
Agora, aquele que recebe a palavra, ele realmente dá ouvidos? A Asa, nesse momento, o que acontece com ele depois que ele escuta tudo isso? E antes até da resposta de Asa, eu quero deixar claro que a palavra que ele recebe aqui não é uma palavra tão simples de se ouvir. Não é tão agradável assim. Ele vinha de um momento favorável. Mas quando a gente recebe uma palavra de prosperidade, é gostoso, né? Se alguém chegar para você e falar assim, desejo que Deus continue abençoando tua casa, teus celeiros transbordem, ouvir essa palavra, receber essa palavra é fácil, né? Olha, que tudo te vá bem, que seu salário aumente, né? Sua saúde prospere, tal, que haja união na sua casa. Isso é maravilhoso. Quem não quer receber essa palavra, né? Que o Corinthians vai lá para o primeiro lugar. Quem não quer receber essa palavra? É ou não é? Isso é fantástico. Agora, o que ele coloca aí? Uma condicional. A palavra que vem para ele é, beleza, se você buscar o Senhor, ele vai se deixar achar. Mas se você não buscar, ele não vai se deixar achar. Ele vai te deixar. Difícil essa palavra de recebê-la, né? Eu só quero Deus, mas e aí? Você quer realmente obedecer? Não, eu só quero as bênçãos. Ele está falando, se você buscar, beleza, mas se você não buscar, ele também vai te deixar. E ele, depois que ouve tudo isso, no versículo 8, é interessante que a palavra diz, ouvindo essas palavras da profecia do profeta, filho de Obed, cobrou ânimo, se alegrou. A ideia aqui desse termo cobrou ânimo é que ele aceitou aquilo com alegria e com prazer. Que ele ficou motivado e pronto para obedecer. É assim? Então eu decido buscar. Tanto é que em seguida o texto vai dizer o que ele já faz. Ele toma uma atitude em direção à obediência. Que é o segundo ponto que a gente precisa aprender com ele, na atitude dele. Uma vez que ele recebe a palavra com ânimo, ele entende que aquilo vem de Deus e que é o melhor para ele e para o povo, agora está na hora de jogar para fora tudo aquilo que impede de agradar o Senhor, de ser mais parecido com Ele, tudo aquilo que impede de ser abençoado por Deus, de andar com Deus, de ter mais intimidade com o Senhor, tudo aquilo que impede de representar dignamente o nome dele aqui na terra, agora ele vai realizar a purificação. E esse é o próximo passo depois que a gente recebe a palavra. Porque quando a palavra vem, ela vem para limpar. E ela vem para confrontar a gente. A palavra vem para trazer luz. E foi isso que aconteceu. Quando o profeta falou, certamente na cabeça dele, já começou a imaginar o que precisava ser feito para interpretar de maneira prática esse negócio de buscar o Senhor. O que é isso, buscar o Senhor? É obedecer. É fazer o que tem que ser feito. Deixar de fazer o que desagrada a Deus e começar a fazer o que agrada. Então, automaticamente, ele disse, eu imagino aqui, então, eu quero buscar o Senhor. Eu, como rei, com a autoridade que eu tenho, algumas coisas agora vão começar a mudar. Então, isso começa nele, mas extrapola e vai para a nação, para aqueles que ele comanda. Agora vai começar uma purificação. Tirar tudo aquilo que é ídolo. Tudo aquilo que está no lugar de Deus. Tudo aquilo que concorre com Deus. Concorre com o senhorio dele na nossa vida. O que ele vai fazer? Ouvindo, pois, essas palavras, então, ele cobre-se de ânimo e começa, lança as abominações fora de toda a terra de Judá e Benjamim. Nós vamos ver que essas abominações aí, todo tipo de ídolo, todo tipo de imagem, tudo aquilo que realmente simbolizava ou caracterizava um culto ou uma idolatria pagã, uma adoração a outros, falsos deuses, tudo aquilo que tomava o lugar de Deus. Então ele começa a jogar tudo isso fora, tanto na cidade de Judá e Benjamim, como nas cidades da região que ele tomou ali, de Efraim, e enfim, ao redor, e ele renova o altar. Renova o altar. Purificação. Começa a jogar fora tudo aquilo que impedia de Deus assumir o trono da vida dele e do reino do qual ele era líder agora. Isso vai também mexer com a família. O versículo 16 diz que o rei Asa
depois também a Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha mãe, porquanto ela havia feito a Azerá uma abominável imagem. Asa destruiu-lhe a imagem que, feita em pó, queimou no vale de Cedron. Gente, isso mexeu até com a família. Por quê? Em outras versões, o lugar ali onde está sua mãe está escrito sua avó, né? E aí, pastor, era avó ou era mãe? O termo para mãe aqui, ele não fala de uma mãe imediata, mas de uma mãe, mãe da linhagem. E de fato era a avó dele. Porque se você voltar algumas páginas aí, no capítulo 11, no verso, mais especificamente ali, a partir do verso 18, vai falar que Roboão, que era o avô de Asa, ele toma algumas mulheres para si, e no versículo 20 fala que ele toma por mulher a Maaca, que era filha de Absalão, e esta lhe deu como filho, né, Abias, Ataí, Ziza e Selomite. Abias, que foi o pai de Asa. Então Maaca era mãe de Abias, logo avó de Asa. E o versículo 21 fala que Roboão amava a Maaca, filha de Absalão, mais do que todas as suas outras mulheres. E no 22 fala que o Roboão designou Abias, que era um dos filhos da Maaca, que é o pai de Asa, para ser chefe e príncipe entre seus irmãos, porque queria fazê-lo rei. E foi exatamente isso que ele fez. Então, o Roboão casou-se com a Maaca, teve alguns filhos, entre eles Abias. Ele amava mais essa mulher, então pegou um dos filhos dela para ser o rei, o sucessor, escolheu Abias. De Abias veio Asa, e depois que o Abias, o pai do Asa, morre, provavelmente Asa era muito jovenzinho, muito pequenininho. Mas ele, então, assume o trono legitimamente e, obviamente, por não ter maturidade para governar, quem é que vai tomar esse comando? A avó. Mulher de pulso, hein? Então, Maaca se torna rainha-mãe, que é essa ideia de ajudar o pequeno Asa, uma vez que o pai havia falecido, a comandar o trono de Judá e Benjamim, o reino do sul. Então, provavelmente isso aconteceu, e essa mulher era idólatra, porque o texto vai dizer que ela ergue ali, né, uma imagem, e o texto é muito claro em dizer que era uma abominável imagem. E essa palavra abominável, ela faz menção ao tipo de culto que se prestava. Era uma sociedade pecuária, agrícola também, então era muito comum cultos da fertilidade. E lá vem a Laís, senha 17, Horto Júnior. Olha que beleza, hein? Muito bem. E aí o que acontece? O culto da fertilidade era um culto oferecido a deuses pagãos. E muito, geralmente, associado à promiscuidade, associado a atos sexuais com as prostitutas cultuais. Elas estavam no templo e era uma forma de adorar esses deuses pagãos, culto ali, né, a essas entidades da colheita. Então, se tinha todo tipo de promiscuidade com essas sacerdotisas dentro desse templo. E essa deusa que era celebrada nesses cultos de fertilidade era essa deusa Azerá. E a Maaca era fiel, né? Era uma adoradora desta deusa, ergueu uma imagem, e aí, quando o texto fala imagem abominável, provavelmente uma imagem assim, que mostrava uma figura assim, totalmente numa posição promíscua, enfim, totalmente associada com pornografia mesmo, com sexualidade exposta, né? Enfim. Então, isso era abominável. Quando se olhava essa imagem, se via isso. E quando Asa decide buscar o Senhor, ele fala, isso basta. E ele vai enfrentar de frente a sua família e essa avó, que provavelmente deve ter jogado isso na cara dele. Não, mas eu te criei. Né? Não, mas eu que cuidei aqui até agora. Eu te dei tudo. Eu sou tua avó. Tem que me respeitar. Aquelas coisas, né? Mas idólatra. Gente, esse texto não está dizendo que nós temos que odiar nossa família.
Mas esse texto está mostrando para nós que nós temos que amar o nosso Deus. E antes importa obedecer a Deus do que a homens. E eu espero que você não passe por isso, mas talvez você tenha na sua casa uma luta. Porque lá você serve a Deus e os outros não servem. Ou o chefe da casa, o cabeça, não serve. Ou você tem uma luta com alguém, filho, mãe, pai, irmão, e você quer genuinamente buscar o Senhor. E às vezes não depende de você, porque você não é o líder da casa. Mas você tem que se colocar nessa posição de não aceitar dobrar os seus joelhos para ídolos. O problema é que às vezes nós nem precisamos dos outros para erguer ídolos no nosso coração. E a pergunta que fica é: qual ídolo você tem erguido no seu coração? Que tem impedido você de adorar a Deus de maneira plena, de Deus assumir o trono da sua vida. Esse ídolo pode ser sim o dinheiro. Aliás, a Bíblia deixa isso muito bem claro: você não pode servir a dois senhores, e coloca o dinheiro como um deles. Por que coloca o dinheiro e não o diabo? Porque o crente jamais vai adorar o diabo. Ele não vai fazer isso. Mas ele vai adorar o dinheiro. O dinheiro se torna um Deus, e o diabo vai ficar satisfeito com isso, viu? Fica tranquilo. Ele não tem ciúme, não. Porque o dinheiro tira Deus do trono. Pode ser uma pessoa, um relacionamento. Um relacionamento que está estragando tua vida com Deus. Você sabe que está errado. Ídolo. Ídolo. Porque você trocou, colocou a pessoa ali no trono. Pode ser um filho, infelizmente, pode ser um filho. Pode ser um time de futebol, uma equipe de Fórmula 1, pode ser um artista famoso, um cantor, pode ser um hobby. Tem gente que esquece de Deus porque agora tem que, toda semana está fazendo aquilo que gosta. Um ídolo, aquele que toma o lugar de Deus. Asa resolveu bater de frente em casa. E depois a sua avó de lá falou: chega, avó, aqui não vai entrar mais idolatria. Nós vamos voltar a adorar o Deus de Davi. E ele fez isso. Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Todavia, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Olha que frase maravilhosa a respeito dele, né? Resumindo também aqui a sua vida. Trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara: prata, ouro, objetos de utilidade. E olha o resultado de buscar o Senhor, de receber a palavra e também propor essa purificação, de realizar a purificação na sua vida e no seu governo. Não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa. O texto fala mais atrás que isso começou no 15º ano dele. E até o 35º, ou seja, 20 anos de paz, num ambiente, numa época onde um queria matar o outro. Deus deu 20 anos de paz no reinado de Asa. E a última atitude dele que nós devemos imitar é que depois disso, então, depois de ter jogado fora o que não presta, agora ele vai renovar o pacto, ou seja, consagrar aquilo que ele precisa consagrar. Vai dedicar a Deus aquilo que é dele, aquilo que ele precisa entregar para o Senhor. Não precisa jogar fora, ele precisa consagrar, é diferente. Algumas coisas têm que ser purificadas mesmo, no sentido de eu tenho que dispensar, eu tenho que tirar, eu tenho que fazer uma varredura, que é uma faxina na minha vida. Mas outras coisas eu não preciso jogar fora e nem devo. Eu devo entregar de vez nas mãos ou aos pés de Cristo no seu altar. E ele vai fazer isso. Congregou todo Judá e Benjamim, e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu meio. Olha que interessante isso, porque muitos de Israel, reino do norte, outra banda lá, aqueles 10 de cima, desertaram para ele. Por quê? Vendo que o Senhor, o seu Deus, era com ele. E aqui, maravilhoso isso. Gente que veio do outro reino para se juntar e se submeter ao reino de Asa. Por quê? Porque percebeu que Deus era com ele. E às vezes você está perguntando assim: por que ninguém vai lá no meu PG?
Por que eu convido e ninguém aparece? Por que meu PG não multiplica? Por que ninguém vem para a igreja? Talvez a resposta esteja aí. Essas pessoas estão vendo que o Senhor está contigo? Você tem orado por elas como Deus quer que você ore? Você tem orado pela multiplicação do seu PG como Deus quer que você ore? Você tem orado por vidas, sejam elas seus parentes, seus vizinhos, ou até pessoas que você nem conhece, mas que Deus vai usar a tua vida sem você nem saber para atrair essas pessoas para perto de Deus, para o seu PG, para a igreja, para a sua vida, a sua família? Muitas vezes isso não está acontecendo por quê? Porque essas pessoas não estão vendo o agir de Deus, a presença de Deus na sua vida. Começa com você. Não adianta criticar o PG. PG sou eu. Se a minha vida transbordar Deus, ela vai atrair pessoas, gente. Ela vai atrair pessoas. Talvez você esteja aqui hoje, acredito que você vai fazer um exercício aí e lembrar-se de que se você está aqui hoje, provavelmente Deus usou pelo menos uma pessoa que você falou, olha, eu quero buscar o Deus dessa pessoa aí. Te influenciou. Talvez um parente, talvez um colega de escola, foi o meu caso. Talvez um vizinho, ou até um estranho que você encontrou um dia, começou a conversar e falou, olha, esse aí eu sinto a presença de Deus na vida dele, eu preciso disso. E você veio. Esse povo sentiu, percebeu, viu que Deus estava com ele. E o que eles fizeram? Saíram lá das suas casas, saíram da sua região e vieram para fazer parte dessa congregação de Asa, do pequeno grupo de Asa. Estavam lá, porque sentiram e viram a presença de Deus com ele. Porque ele decidiu buscar. Ele recebeu a palavra. Ele realizou a purificação e agora ele vai o quê? Renovar o pacto, a aliança. Ele reúne em Jerusalém no 3º mês, no 15º ano do seu reinado. E naquele dia, olha aí, o maior churrasco da terra acontece. O que eles vão fazer? Oferecem sacrifício ao Senhor do despojo lá dos etíopes, lembra que eu falei do capítulo 14, que eles ganharam lá? Do despojo ali, eles trouxeram e ofereceram em sacrifício ao Senhor 700 bois e 7.000 ovelhas. É mole? Quanto está o quilo da carne? Você que come carne todo dia, quanto está o quilo da carne? Uns 40 conto? Achando barato, hein? 40 conto. 700 bois. Bota no papel aí, Quanto que dá aí? De carne, de quilo de carne. Gente, sacrifício. Mas o que? Consagração. Um símbolo de consagração. Um símbolo de renovação de aliança. E é isso que eles fazem. Entram em aliança de buscar o Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração, de toda a alma, ou seja, como um todo. Aquilo que está por dentro transborda por fora. E aí tem essas ofertas, esse sacrifício, esse símbolo de que tudo nós vamos dedicar ao Senhor. Ele é dono de tudo, Ele merece tudo. O pastor Edgar falou muito bem aqui. Você tem consagrado, por exemplo, as suas finanças a Deus? Deus não é dono de 10%. Deus é dono de quê? De tudo. Então você tem consagrado seu dinheiro para Deus? Você tem consagrado sua família para Deus? Entregou para Deus já? Nesse sentido de, Senhor, é teu. Usa, Senhor. Não é para mim, não é o meu reino, é o teu. Você consagrou seu pequeno grupo para Deus? É teu. Não é uma disputa para ver quem vai ter mais visitante, que a minha foto vai ficar mais bonita. Não. É teu. Já consagrou? Talvez não está crescendo porque você não consagrou, porque ainda está achando que é teu. Consagra, entrega para Deus, é dele. Deixa ele usar. Faz a tua parte. Busca o Senhor. Limpa aquilo que tem que limpar e consagra aquilo que tem que consagrar. Seu trabalho já consagrou o Senhor? Não, eu não misturo trabalho com religião. Então você não entendeu o Evangelho. Porque o Evangelho é todo. Para o homem como um todo. Invade a vida dele e tudo que ele faz. Você é crente onde quer que você esteja. Do acordar ao deitar.
Tudo deve ser consagrado a Deus. Afinal de contas, o que significa ser Senhor? Dono de tudo. E é isso que eles entendem aqui. É isso que eles fazem. Eles vão consagrar de todo o coração, de toda a alma, de todo aquele que não buscasse o Senhor, então, deveria morrer. Pacto total com o povo. Do menor ao maior. Isso foi um problema para eles? Não foi problema para eles, porque eles sabiam que era o melhor. Não é o sacrifício, não é para perder. Eu vou fazer um sacrifício aqui, estou perdendo, vou entregar aqui, né? Como o pastor falou, vou entregar aqui meus R$100. Mas que prejuízo, que sacrifício. Eu não estou perdendo. Eu estou ganhando, eu estou adorando a Deus. Eu estou buscando o Senhor e vai se deixar encontrar, que é coisa melhor do que ter intimidade com o Criador, o dono de tudo. Eles não estavam preocupados em quem não buscar vai morrer. Não. Todo Judá se alegrou. Todo Judá se alegrou e fez um juramento de todo o coração. Eles juraram de toda boa vontade. Eles estavam fazendo isso espontaneamente, porque eles sabiam que era melhor para eles. Gente, quando você entrega teu filho para Deus, é o melhor que você pode fazer para ele. Quando você entrega seu dinheiro para Deus, é o melhor que você pode fazer de investimento nas suas finanças. Melhor lugar para investir não é na bolsa, é no trono. Porque rende para tudo e para todos. Quando você consagra a sua vida para Deus, é o melhor que você pode fazer. E eles fizeram isso, buscaram o Senhor, e de novo o texto faz questão de dizer, e por eles foi achado. E o resultado, mais uma vez, o Senhor lhes deu paz por toda parte. E é isso que a gente tem que aprender de positivo com a vida do rei Asa. Ele recebe a palavra, ele realiza a purificação e ele renova o pacto, ou seja, consagra. Mas nós chegamos no capítulo 16, e eu não projetei aí, eu quero ler para a gente terminar, para aprender também com os erros dele. Porque aqui no 16, nós vamos ver, se no 14 e no 15 nós temos 3 atitudes para serem imitadas, gente como a gente, o texto vai mostrar que também nós temos 3 atitudes para não serem imitadas. No capítulo 16 acontece algo negativo, que não exclui Asa da presença de Deus no sentido de perder a salvação, ou coisa do tipo assim. A linha de vida dele foi traçada, e o que a Bíblia diz é que ele buscou o Senhor, que o coração dele era íntegro, mas ele errou também, como a gente. No 36º ano do seu reinado, então tinha paz até o 35º, chegou no 36º, Baasa, rei de Israel, que era irmão dele, né? O pessoal lá da tribo do norte, todo mundo um povo só, tudo irmão. E eles, o irmão veio atacá-lo. Atacou Judá e fortificou Ramá, porque para que ninguém pudesse sair nem entrar do território de Asa. Então Asa, gente, olha aí, chegou um problema, uma dificuldade. Ele estava provando de tudo isso que acabamos de ver aqui, vitória contra 1 milhão que Deus deu para ele. Ele se humilhando, reconhecendo isso, o profeta falando, ele ouviu, ele se purificou, ele consagrou, mas o tempo passa. Amanhã é outro dia, santidade é todo dia. Não adianta você ter uma baita comunhão com Deus hoje, uma prova de fé, né, um milagre efetuado, mas amanhã, se você não se cuidar, tudo isso que aconteceu ontem já era. Porque o coração continua sendo o mesmo enganoso. Então não é porque você teve uma baita experiência com Deus ontem, que isso vai te garantir para a semana. Se você não buscar Deus todo dia, você cai. Aquele que está de pé tem que cuidar para não cair. E olha o que acontece com ele. Diante dessa situação, ao invés de novo, ele voltar naquele processo, né, aceitar a palavra, buscar, purificar, renovar o pacto, ele vai fazer o quê? Aliança com o inimigo. Versículo 2. Então Asa tirou a prata e o ouro dos tesouros do templo, tirou aquilo que era de Deus, do palácio real, e enviou mensageiros a Ben-Hadad, rei da Síria, que morava em Damasco, dizendo: façamos uma aliança entre nós, como hoje entre meu pai e o teu. Como houve, né? Entre meu pai e o teu. Eu te envio prata e ouro.
vai e rompe a sua aliança com Baasa, rei de Israel, para que ele se retire de mim. Olha a proposta aqui, suborno. Né? Então o que ele fez? Ó, vem cá, Ben-Hadad, quanto que meu irmão está te pagando para ser amigo dele? Ah, é isso? Eu pago o dobro para você bater nele. Já fez isso? O pessoal da manhã, tinha muita gente que já tinha feito isso. Ou só que só tem santo, né? Você já pegou um amiguinho aí e falou, ó, eu te dou esse carrinho para você bater no meu irmão. Já fez isso? Não, de jeito nenhum. Né? Mas foi isso que o Asa fez. Ô, vem cá. Quanto que meu irmão tá te pagando para ser amigo dele? Eu te pago o dobro para você bater nele para mim. Ah, beleza. O inimigo é assim. Ele não tá nem aí com quem você é. Ele tá só querendo saber o quanto você pode dar. Você tem amigo assim? Da onça? Cuidado, hein? Porque tem gente que tá com você até a hora que alguém oferece um pouco mais para ele. Porque não tá por quem você é. Tá pelo que você tá dando. Isso não é amigo. Isso não é amigo. Quanto você tá dando o que interessa para ele, ele tá ali fingindo ser seu amigo. Mas a hora que aparecer um que dá um pouquinho mais, ele vai bater em você. Ele vai te humilhar. Ele vai te trair. Ou ela. E foi isso que o Ben-Hadad fez. Recebeu ouro e prata e foi lá e o camarada atacou o que era até então amigo dele. Versículo 4. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os comandantes dos seus exércitos contra as cidades de Israel, os quais feriram Ijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades e celeiros de Naftali. Quando Baasa soube disso, parou de fortificar Ramá e não continuou sua obra. Olha, agora os caras estão me batendo aqui, meu amigo me traiu. Meu irmão deve ter... comprou o cara. Então não tem como continuar, vou embora. Quando Baasa soube disso, então parou. Versículo 6, então o rei Asa reuniu todo o Judá e eles levaram as pedras, as madeiras que Baasa tinha usado para construir Ramá. E Asa então construiu Geba e Mispa com elas. Ainda ficou lá, né? Deixou as madeiras para ele construir em outro lugar. Então foi, aos olhos humanos, foi um baita negócio, né? O cara pagou o suborno lá com o dinheiro do templo. O irmão foi embora, humilhado, e ele ainda pegou os despojos e construiu casas para ele, a cidade. Muito bem. Aos olhos humanos, nota 10. Consegui como rei trazer... né, que mostrar quem é que manda aqui. Mas aí, no versículo 7, Deus vai mostrar que não se agradou disso. Naquele mesmo tempo, o vidente Anani veio falar com Asa. Deus mandou outro profeta, né? Rei de Judá, ele disse, de novo vem a palavra do Senhor para Asa. A palavra é a seguinte, verso 7. O exército do rei da Síria escapou da tua mão porque confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor, teu Deus. Aí ele vai lembrar a Asa de uma história recente. Versículo 8. Os etíopes e os líbios não tinham um grande exército? Com muitíssimos carros e cavaleiros? Quanto que era o exército? 1 milhão. Não tinha. Mas tu confiaste no Senhor e ele os entregou nas tuas mãos. Por que os olhos do Senhor passam por toda a terra? Para que ele se mostre forte para com aqueles cujo coração é íntegro para com ele. E aí a conclusão do profeta é: procedestes loucamente nisso, pois agora haverá guerras contra ti. Então ele foi receber uma disciplina. Deus trouxe um profeta para exortar. E ele disse assim, você deu mancada, cara. Recentemente você não buscou a Deus lá com um exército muito maior dos etíopes? E Deus não agiu, não foi em seu favor? Por que você foi se aliar com o rei da Síria? Deus não gostou disso não, está errado. Você vai ser castigado por isso. Era a hora do quê? Dele voltar naquele processo, receber a palavra, tá certo, eu errei, dei mancada mesmo, né? Eu sou falho, eu sou pequeno, eu preciso de Deus, me perdoa, Senhor, me perdoa. Estou arrependido. E aí, vamos purificar de novo, vamos lá, vamos devolver o que tem que devolver, jogar fora o que tem que jogar fora, vamos renovar essa aliança porque eu dei mancada. Povo, me perdoe, eu não fui um bom rei agora aqui porque eu não confiei no Senhor. Mas dessa vez ele não faz isso. E ele se parece muito com a gente nesse aspecto. Eu falo por mim, acredito que você concorda. Quantas vezes o Senhor já mandou alguém para falar com você, ó, você está errando aqui. Isso que você está fazendo aqui não está legal.
Deu resultado, deu lucro. Aos olhos humanos você tá bem. Mas isso não agradou a Deus. O jeito que você fez aqui, Deus não aprova. E aí você ouviu, palavra dura. Ou quantas vezes você também foi falar, né? Para alguém, uma palavra de Deus, falar, meu amigo, o que você está fazendo não está certo. E pode acontecer, né? Deus, você está vendo a coisa acontecendo, vou lá falar com o pastor que ouviu algo errado. Não, a responsabilidade é sua. Você como cristão, todo mundo é sacerdócio real. Você está vendo alguma coisa errada na vida do irmão? Vai você até ele. E se ele te ouvir, ganhou o teu irmão. Aí o que acontece? Qual foi a atitude dele, infelizmente, aqui? Versículo 10. Indignado contra o vidente, Asa lançou na prisão, porque ficou enfurecido contra ele por causa disso. Asa também oprimiu alguns do povo nessa mesma época. A atitude dele foi completamente contrária à primeira. Ele ficou furioso porque ele ouviu que estava errado, ele não gostou, sobrou para o vidente, né? Mandou prender o vidente. E, gente, é assim. Quem quer servir a Deus é assim. Deus às vezes te dá uma palavra para você exortar um irmão, e você vai com toda a humildade e amor falar que ele está errado, e ele muitas vezes talvez não vai xingar, vai brigar com você, vai virar as costas para você e falar, você não é meu amigo. Amigo meu não faz isso. Vai comigo até o fim. Que é isso? É aí que não é amigo, né? Amigo exorta com a palavra, em amor. E talvez vai acontecer com você, se já não aconteceu. Você foi lá exortar um irmão, um amigo, e ele virou as costas para você, porque ele não queria ouvir aquilo. Ele não queria mudar. Ou o contrário, talvez alguém já veio falar com você e você não deu ouvido. Achou que, né, o cara tá louco, que é isso? Tá dando tudo certo. Como é que esse negócio que Deus não aprova? Todo mundo faz. Amigo meu não vem, se é amigo não estava falando isso. E você se deixou iludir pelo seu coração. Infelizmente, ele não voltou atrás, foi teimoso. Dessa vez, o que acontece? Ele vai morrer nessa situação e vai piorar. Versículo 11. Os atos de Asa, desde os primeiros até os últimos, estão escritos no livro dos reis de Judá e Israel. E olha o versículo 12. No 39º ano. Então, o problema começou a acontecer no 36º. Ele foi exortado, se passaram 3 anos. Teimoso, sem querer mudar. E aí no 36º ano, ele é acometido por uma enfermidade nos pés. Não sabemos o que é isso. A enfermidade dele era muito grave. E aí, infelizmente, aqui, mas não buscou o Senhor, nem mesmo na enfermidade, e sim aos médicos. O texto não está dizendo que a gente não pode procurar médico. O texto está dizendo que nós não devemos fazer dos médicos a nossa grande e única esperança. De médico e de homem algum, profissional que seja. E, infelizmente, isso acontece conosco. Porque a gente deixa para buscar a Deus, às vezes, como última opção. Quando tem um problema, ou uma enfermidade, ou um problema de financeiro, ou um problema de relacionamento, a gente procura médico, remédio, psicólogo, agente financeiro, coaching. Não é errado procurar essas pessoas. O problema é colocar nossa esperança nelas. E não busca Deus. E esse camarada não buscou o Senhor no final aqui. Depois de tudo que ele já vivenciou. Aqui é uma página triste. E ele morre desse jeito aqui. Asa descansou com seus pais, morrendo no ano 41. Ele ficou nisso, com essa doença, do 39 ao 41 do seu reinado. E morreu assim, sem se arrepender, nesse sentido, sem buscar o Senhor. E aí, ao contrário das atitudes que nós temos que aprender com ele, daquilo que é positivo, se num primeiro momento ele recebe a palavra, aqui ele rejeita a palavra do profeta e a palavra de Deus. Se num primeiro momento, depois de receber a palavra, ele realiza a purificação, aqui ele rejeita, ele resiste à purificação. Ele não quer se arrepender, ele não quer lançar fora aquele seu coração, aquele seu ídolo do coração do orgulho. Se num primeiro momento ele renova o pacto, aqui ele rompe o pacto, porque ele não busca mais a Deus. E Deus não se deixa encontrar. E ele morre nessa situação.
com essa linha, né? Essa linha aí que mancha, né, a linha da vida dele, esse ponto de mancha na linha da vida dele. E a pergunta que eu faço para terminar aqui para você hoje é: qual lado da vida de Asa representa a sua vida hoje? O do capítulo 14 e 15? De um homem revolucionário que atende a palavra, que recebe bem a palavra, que está pronto para fazer uma faxina espiritual, tirar os ídolos, realizar uma purificação, renovar o pacto com Deus, consagrar a sua vida, consagrar o seu governo, o seu povo, ou esse lado de alguém que é orgulhoso, teimoso, rejeita, que resiste e que rompe o pacto? Você não tem como estar em outro lado, ou um ou outro. E aí é você que vai responder isso para Deus. Mas sempre há esperança. Sempre há esperança. Se você está do lado de cá aí, do capítulo 16, o fato de você estar ouvindo essa palavra aqui já é uma oportunidade que Deus está te dando de arrepender e voltar. Porque aquele que busca Deus de todo o coração, ele se deixa achar. Asa foi prova disso. E você é tanto como ele, gente como a gente, que Deus ama, que Deus quer alcançar. Talvez você esteja aqui e nunca teve esse encontro com Jesus. Deus quer te alcançar hoje. Busca Ele de todo o seu coração, Ele vai se deixar achar. Quero que você ore agora. Baixe sua cabeça, feche seus olhos para concentrar melhor. E eu quero fazer uma pergunta para você. Eu quero repetir essa pergunta que eu fiz. De que lado da vida de Asa você se encontra? A sua vida se encontra nessa manhã? Do lado do capítulo 14 e 15, de um homem, de uma mulher que busca o Senhor de todo o coração, que recebe com agrado e alegria a palavra de Deus, que realiza uma purificação, tem jogado fora todos os ídolos do seu coração e tem renovado a aliança de consagração da sua vida, da sua casa, do seu trabalho, das suas finanças para Deus, de tudo que você tem, colocando debaixo do senhorio dele, ou você tem sido esse rebelde, teimoso, que rejeita a palavra, esse que não busca purificação, esse que mais uma vez quebra o pacto, que renega tudo que Deus tem feito por você, quer viver independente. Se é assim, eu quero orar por você. E não é para mim não, mas é diante de Deus. Você está dizendo nessa manhã: pastor, eu quero, assim como Asa, buscar o Senhor de novo de todo o meu coração, quero renovar o pacto, quero fazer uma limpeza, preciso fazer uma limpeza, tem alguns ídolos no meu coração que eu preciso deixar, que eu preciso colocar de volta no altar de Deus, queimar tudo aquilo ali, restaurar o altar do Senhor na minha vida. Eu quero atender a palavra nessa manhã, eu quero atender a palavra que tem falado comigo já dia após dia, eu não quero mais correr. Ora por mim, pastor, faz um sinal, eu vou orar por você. Pastor, ora por mim. Deus quer falar com amém, Deus quer falar com você. Pastor, eu quero, amém, eu quero buscar a Deus, quero buscar a Deus de todo o meu coração, porque eu, amém, eu não estou encontrando, pastor, mas Ele falou que se eu buscar, Ele vai se deixar achar, amém. Não é para mim não, gente, é para Deus. É uma decisão sua para Ele, amém. Mais alguém? Amém, 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 é isso aí, amém. Senhor, mais do que mãos, o Senhor vê o coração. Eu sei que não é uma decisão fácil, que envolve sacrifício, envolve renúncia, decisões difíceis de serem tomadas, às vezes até contra a família. Mas o Senhor falou que se nós buscarmos o Senhor de todo o coração, o Senhor vai se deixar achar e vai nos recompensar por isso. Toma esse coração,
Toma essa alma, porque está decidida a fazer o teu querer. Então faz o teu querer em nós. Faz o teu querer em cada coração desse que se dispôs. Mexe conosco, nos incomoda, incomoda aqueles que ainda estão resistentes. Porque se são ovelhas do teu rebanho, devem e ouvirão a tua voz. Pai, muito obrigado pela tua presença e pela esperança que nós temos no Senhor, em nome de Jesus. Amém.